Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Céu de Deus aqui, mais uma mensagem. Eu tava vendo aqui, gente, em 2 Pedro, uma mensagem falando de ser servo do pecado, ou ser servo da imoralidade, do cigarro, da cerveja, ou servir a si mesmo, né? E se você acaba servindo, nós estamos aqui para servir, mas não a nós mesmos. Eu escrevi uma outra mensagem, mas acabei chegando nessa aqui para que chegasse ao conhecimento de vocês algumas palavras até um pouco difíceis, sabe? De entender, mas quem conhece bem as palavras, algumas palavras difíceis, traduz isso numa boa. Então, eu vou comentar aqui sobre pessoas, né? Vaidades, né? A escuridão dentro da casa de Deus que engana, achando que as autoridades evangélicas, muitas, estão simplesmente fazendo o que é mal. E é bom que a gente seja sincero com nós mesmos em termos de fazer algo que é correto, né? Um policial pode fazer um erro, um servo de Deus pode errar, mas o problema é que, em nome da lei, em nome do que é correto, você tem que fazer o que é correto, senão você causa mau testemunho, não é verdade? Mas diante de Deus, alguém que é servo de Deus, na igreja, o perigo é bem maior. Deus cobra para que a palavra de Deus, não saia, de Deus saia errada. E se sair errada, chegue no ouvido erradamente de quem ouve e pratique o que é errado. E aquela pessoa perca a salvação dela. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas ó, tá falando sobre falsos mestres em 2 Pedro, capítulo 2, né? Testemunha, peraí, testemunha. Às vezes eu pego a parte de estudo e escrevo umas coisas para quando eu passar eu identificar onde que tá. É uma Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, a de atual, né? E eu tenho uma de 95 que tem na internet, só que ela é PDF, é mais difícil de arrumar, de ver, porque não dá para folhear ela e marcar ela, entendeu? Mas chegando aqui umas palavras meio difíceis, mas eu espero que vocês entendam o que tenho para passar para vocês. Vou fazer o possível aqui para traduzir direitinho, né? Algumas palavras. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 17 até o 22. Vamos lá, gente. Estes são as fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para com quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Está falando de sem água, a vida em Deus. A palavra de Deus é a que causa vida, tem vida. Então, sem Jesus, somos apenas fontes sem água, não se alimentando da verdadeira fonte. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades. Vaidades é coisas que não levam a nada. Tudo é vaidade. Até trabalhar é vaidade, o dinheiro é vaidade. Coisas que não levam a nada. Então é importante que você se dirija à verdadeira fonte, à palavra de Deus, e que você não seja, fale só de você mesmo, você sabe em você mesmo. Engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando do que andam no erro. Pegar pessoas que se afastam do erro, vão para a casa de Deus e lá elas aprendem coisas piores do que está no mundo. Porque é verdade o seguinte: você entra na igreja para aprender uma doutrina, mas aquela doutrina foi errada, ou aquelas pessoas que te ensinam são erradas e são exemplares para você, você acaba caindo no mesmo erro delas. Então não adianta você chegar e fazer parte de um grupo que o líder é ruim, ou que as pessoas são ruins. Ah, eu não fiz nada, mas você está no meio dessas pessoas. Deus lhe castiga tanto o justo quanto o ímpio. Tu acha que lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, amiga, não tinha gente boa, gente fiel a Deus lá, gente que não era inocente, tu acha que não tinha? E Deus fere igualmente o ímpio como o justo. Só que por causa da maldade do ímpio, o bom acaba pagando. E se a quantidade de mal dos piores, pessoas ruins, são grandes, né, o ímpio, o justo acaba tomando dano, mas ele é recebido por Deus. Por causa do pecado da terra, Deus fere toda a terra, entendeu? Capítulo 2, versículo 19. Prometendo de liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Prometer liberdade em Jesus, mas não viver com ele, sinceramente, irmão, a palavra de Deus sempre vai funcionar.
mesmo na presença de pessoas ruins, que ela é poderosa para isso. Mas o seguinte é que a palavra de Deus tem muito mais força na boca de um servo que é fiel. Mas a palavra de Deus sempre terá força, né? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Mesmo de você não vive ela, ela tem o poder próprio dela, que é Jesus. Como Paulo diz, o que importa é que Jesus é pregado, alguns de má vontade ou não. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de alguém é vencido, total você faz-se servo. Vaidade, né? Porque quem é vencido, você está falando talvez de algum vício. 19. Vamos ver aqui a parte do 19 para a gente entender melhor. Os espíritos de anarquia. O que é anarquia? Acho que bagunça, né? Destruição do Estado. Comentando liberação de restrições justas. Olha, liberdade, minha gente, não é você fazer o que você quer. É você fazer o que você quer dentro do que Deus deixa. Você pode ser livre para fazer o que você quiser. Eu já vi isso na Bíblia. Só porque você quer ser livre, não quer dizer que você tem que fazer o que você quiser. Alguma lei tem que te guardar de você mesmo. É importante você obedecer a lei para que você não caia no erro. E no erro de Deus é bem pior. Então, liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você fazer o que você pode fazer. Você é livre para servir a Deus, porque Jesus te comprou. Você quer ser livre do amor de Jesus? Você quer viver sem o amor de Jesus que te ajuda sempre, que te abençoa? Mesmo se você não crê nele, né? Então, todo mundo fala isso. Nós queremos liberdade. Queremos viver livres e fazer o que nós queremos, né? Calme lá. A sociedade, ela condena coisas erradas, como o homossexualismo. Condena coisas que levam ao pior com sua vida com Deus, né? É você denegrição, nem sei se existe essa palavra. Faz você piorar a sociedade. Por isso que todo mundo quer liberdade. Liberdade para fazer o que você quiser, piora a sociedade diante de Deus. Então, alguns deveres de leis são regidos pela Bíblia na sociedade que estão se perdendo. Restrição para não melhorar quando tiver. O espírito de anarquia, prometendo liberação das restrições justas, predominará com altivez na sociedade, na igreja também, nos últimos dias, antes da vinda de Cristo. Vinda de Cristo chegando, leis morais vão quebrando. Os padrões morais imutáveis de Deus serão considerados antiquados. Esse cara é velho, antiquado, não presta. Lei de Deus, para que servir a Deus? Dentro da igreja estava uma bagunça. Acaba perdendo o testemunho, acaba perdendo valor às coisas de Deus por causa de pessoas ruins. Sendo considerados antiquados e tidos como simples restrições legalistas. Legalismo é você servir a Deus sem amor, eu acredito. Você obedece à palavra de Deus, lê, você tem a letra como os fariseus, mas não vive essa letra. É sem amor, você obedece sem amor. Antiquados e tidos como simples restrições legalistas à liberdade pessoal, a autodeterminação e a felicidade dos seres humanos. À medida que os homens e mulheres se autoelegem como autoridade máxima neste campo, tornam-se escravos da corrupção moral. O importante, minha gente, o importante é Deus te levantar como um servo de Deus. Não você levantar você mesmo, como Davi fez. Tentou destruir o trono de Saul nenhuma vez. Simplesmente caiu como uma luva na mão dele. Mas a nossa responsabilidade é pregar o evangelho, falar de Deus e pregar a liberdade de ir para o céu, de você se segurar para você não fazer o que é errado, nem falar, nem fazer o que é mal, porque a sua liberdade pode te condenar ao inferno se você desobedecer a Deus. Então, restrições legalistas é aquelas restrições, né, legalismo é aquilo que você faz sem amor. A palavra de Deus, você cumpre a lei sem amor, não. Ele só cumpre isso aqui para felicidade pessoal e Deus vai salvar a gente, beleza? O mundo e a igreja vai piorar muito durante esses períodos de fim, né? E infelizmente é isso que acontece para quem não leva em consideração as coisas de Deus que muitos consideram antiquadas. Continuando, porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, veio para a igreja, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, isso significa, esse é o capítulo 20, versículo 20 de 2 Pedro 2. Se você se envolve com Deus, se perde,
volta para o mundo, você está pior que o estado primeiro, de perdição. Você conheceu a verdade em Jesus Cristo, mas você desvalorizou, não considerou bom, não considerou justo e foi se perder, desvalorizando a presença de Jesus. Então você está num estado pior. Quem prova do amor de Deus e rejeita, acaba sendo um comércio para o diabo, falando que realmente não era verdade aquilo de Jesus. Então a sua perdição, infelizmente, é maior, segundo a palavra de Deus aqui, a Bíblia, tá, gente? Que é a verdade. A verdade que vocês conhecem talvez estejam na sua internet ou não estejam na palavra de Deus que é mencionada em qualquer um lugar, né? A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar, não palavra de Ellen White, não palavra que não tem ensinamento bíblico, tá bom? Tá bom? Então, é palavra de Deus em primeiro lugar. Legalismo não, servir a Deus sim, não se autopromover, Deus te promove. Faça o seu papel de servir a Deus. Espalhe a palavra de Deus para que pessoas se salvem e você se ajude, né? Não por amor, pelo menos, a Deus, né? E outras pessoas que você pode ver. Porque melhor se lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Versículo 21, 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou-se ao próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Você está servindo a Deus, amigo? Está insatisfeito? É porque você serve a Deus erradamente. Então, se fortalece, se esforce para servir a Deus. Que você buscar verdadeiramente Ele, tu vai achar Ele, cara. Se de madrugada me procurares, se me procurares como um tesouro escondido, né? Eu falei essa palavra de Deus. Se me achareis, se me buscareis de todo o coração. Não adianta, o erro sempre é nosso. O erro é nosso que somos falhos, Deus é perfeito. Ele só cobra de você que você seja livre para fazer o que agrada a Ele, porque senão você vai ser livre para cair no inferno. E o inferno vai ter a liberdade de fazer o que você quiser com você quando você tiver rejeitado na sua vida toda o Jesus que morreu por você. Então lembre-se de valorizar o Evangelho. Lembre-se de pregar a verdade, esquecer os conhecimentos mundanos, as vaidades desse mundo que não prestam para nada e não vão te levar para o céu. Então, cuidado com o que você se entrega, com o que você serve, com o que você compra demais, tá? Não idolatre nem a você mesmo, não idolatre a ninguém, nem a nada, a não ser o nosso Deus. Isso não é idolatria, isso é fazer a verdade e dar honra àquele que merece, que é Jesus, tá, minha gente? Então fica aqui essa palavra de 2 Pedro, a parte final do capítulo 2 de 2 Pedro. Então fiquem em paz, que a justiça, que Deus esteja com vocês aí e que vocês se fortaleçam em fazer a vontade de Deus e buscar o verdadeiro Deus, não vocês mesmos se autopromovendo e fazendo a promoção, fazendo a honraria de Deus para que vocês possam alcançar um patamar diante de muitos que não servem a Deus. Ministros de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus, pregam a Deus sem ser mesmo levantado por homens. É Deus que levanta. Deus levantou Moisés, não foi o homem. Deus levantou discípulos, foi Jesus, não foi a igreja dos fariseus. Deus levantou Estevão, que foi os discípulos que vão orar por eles por uma causa determinada. Então, faz o favor, amigo. Faz a vontade de Deus pro seu bem e publique o que é útil pro evangelho, para pessoas não se perderem e você jogar pessoas no inferno e fazerem piores do que vocês, tá bom? Para toda igreja, para todo aquele que se esforça aí para os mandamentos de Jesus, tá, minha gente? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Descanso aí, bom dia, boa tarde e boa noite.